Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. O nosso programa Torre de Vigia já vai começar. Sinta-se à vontade, se desligue de todo o ambiente exterior a esse. Vamos adorar a Deus, erga um altar de adoração, independente de onde você esteja. Enquanto você aguarda, você pode compartilhar esse link com seus amigos e familiares. Assim, sendo um missionário digital, alcance almas para Jesus. Você também pode curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, assim ajudando para o crescimento do reino. Interaja conosco no chat. Esse é um espaço de comunhão. Sinta-se à vontade. O nosso programa já vai começar. Tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono, o teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás e maravilhas farás, enquanto entramos pelo Santo dos Santos. Quando tua face eu vir, de novo vou te dizer que eu te amo, Deus. Oh, eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é quarta-feira, dia de oração na igreja, 19h30. Com o irmão Kennedy, a Bruna e todo o pessoal que Deus tem levantado, com o irmão Elias, né? E queremos convidar você para orar conosco, tá? O tema nosso dessa semana é Ande Amor. O subtema é comprometido com o serviço ministerial. Hoje nós vamos ter por base o texto de Atos 11, 19 a 30, o ministério de Barnabé, o ministério de Paulo e da igreja de Antioquia. Hoje o tema da mensagem é: olhe para os problemas como oportunidades de crescimento. O texto básico para esse tema da mensagem do dia de hoje: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia,
anunciando a mensagem apenas aos judeus. Queridos, nós vimos na devocional de domingo, de segunda e de terça, o que é andar em amor. Vimos o que é o serviço ministerial. Serviço ministerial é andar em amor, é servir em amor. Nós vimos também como a Igreja Metodista Central está organizada ministerialmente. Ela e as suas congregações, com 25 ministérios, uma instituição chamada AMAS, Associação Metodista de Ação Social, uma creche que atende 158 crianças, com 30 educadoras, onde a igreja é a mantenedora, a igreja é a responsável por esse projeto, e esse projeto ele é mantido pelo município, né, uma parceria com a prefeitura e com a igreja, onde nós temos um conselho que profissionais, voluntários dedicam o seu tempo a gerenciar esse trabalho. A presidente do conselho é a nossa irmã Fátima, que é uma psicóloga, é uma mulher comprometida com toda essa equipe, tanto do conselho como do conselho fiscal. A igreja se organiza ministerialmente em diversos ministérios. São atos de piedade, como eu comecei o programa hoje, convidando você para a oração na vida da igreja. É a oração que sustenta a igreja, esses projetos. Atos de bondade, são trabalhos de artesanato, trabalhos de artesanato presencial, online, trabalho de corte e costura, programa de distribuição de cestas básicas, aviamento de receita, ajuda às crianças, como nós citamos aqui, 5 crianças do projeto de inclusão da igreja, na creche, ou da creche através da igreja, né? Hoje eu quero falar para você como andar comprometido com o serviço ministerial com base na igreja primitiva. Atos 28 terminou o ciclo da igreja primitiva. Jerusalém, Judéia, Samaria. O testemunho de homens e mulheres que aceitaram o Evangelho, ele continua vivo hoje por meio de nossas vidas e da palavra de Deus. Servos e servas de Deus que escolheram anunciar as boas novas de vida eterna, cumprir o seu propósito para que hoje aqui estivesse como igreja. Foi o testemunho dos apóstolos que chegaram até nós. Nós somos a continuação da igreja primitiva na terra. A igreja Metodista Central, a sua igreja, a nossa igreja é essa continuação. Nós somos Atos 29 em ação para os dias atuais. Você sabia disso? A igreja hoje é uma força ministerial, é uma força missionária. Jesus é o nosso modelo, a favor do necessitado, do excluído, do pobre, do desesperançado, do perdido, sem salvação em Cristo Jesus. Nós fomos salvos para salvar, curados para curar, libertos para libertar, restaurados para restaurar outros. É por isso que o Evangelho alcançou você. Tudo que recebemos por meio de Jesus não foi para parar em nós. Você não é um poço, não é uma represa, não é uma ilha. Você é um rio, um oceano, para que outros sejam abençoados através de nós. Querido, fomos criados por Deus para servir. Servir deve ser o nosso sobrenome. Por exemplo, José Pontes. Mas o meu sobrenome tem que ser José Servo de Deus. Eu citei um exemplo aqui, Anesley Serva. Coloca aqui o seu nome. É Lucas de quê? Lucas Servo agora, né?
Lucas, servo. Aí o Lucas pegou a visão aqui, a revelação. Em Atos 8, 1 e verso 4 do capítulo, diz que com a morte de Estevão, houve grande perseguição na igreja. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, Atos 11, 9a. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, veio a perseguição contra a igreja de Jerusalém. Inicialmente, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. E os que foram dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. A crise, irmãos e irmãs, a perseguição virou oportunidade para que cada um andasse em amor. A crise virou crescimento, porque eles estavam comprometidos com a obra missionária, com o evangelho, com a obra ministerial. Eu quero dizer a você que o problema virou o crescimento e expansão do evangelho. Esse crescimento ocorreu em meio a muito sofrimento na igreja primitiva. A igreja cresceu e foi adubada com o sangue dos mártires, de homens e mulheres que amavam a Deus. E esse é a nascente da igreja no primeiro século. Ao longo de 3 séculos da história da igreja, numerosas perseguições se levantaram contra os cristãos, levando milhares à morte, mas a igreja, diante do problema, crescia e expandia. Nero põe fogo em Roma, e somente a região onde moravam os judeus cristãos não foi incendiada. Nero põe culpa nos cristãos. Pedro, Paulo são presos, Estevão martirizado, a igreja dispersa. Querido, inicialmente os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas sobre todos eles veio sobre cada um a perseguição. A tradição nos dá conta que todos partilharam de um destino comum, o martírio por causa da fé em Jesus. Um povo comprometido com o serviço ministerial, com o evangelho de Cristo Jesus. O problema virou oportunidade de crescimento. O evangelho foi pregado com amor e sacrifício. Homens e mulheres escolheram morrer a negarem Jesus como Senhor e Salvador. Eram convictos que o sofrimento terreno não era nada diante do esplendor da eternidade com o Senhor. Será que isso é para nós hoje? É este o evangelho que nós estamos vendo e vivendo no século 21? A igreja crescia em meio ao sofrimento e perseguição. A conversão e convicção em Jesus Cristo era nítida nas atitudes da igreja primitiva. Havia compaixão e graça, caridade e amor cristão. Os cristãos do primeiro século, na igreja dos primeiros séculos, os cristãos se tornaram conhecidos e admirados pela bondade, pela hospitalidade, pela generosidade com os necessitados. Eu pergunto a você, como é que você é conhecido hoje? Auxílio aos pobres, adoção de órfãos, cuidado com as viúvas. A igreja tinha vida comunitária, passaram a ter tudo em comum, faziam refeições juntos, as barreiras sociais eram quebradas, como nós vimos semana passada, entre senhor de escravo e escravo convertido, entre Filemão e Onésimo, é o que nós trabalhamos aqui a semana toda, ministrando ao seu coração. Infelizmente, irmãos e irmãs, nos dias atuais, muitos na igreja de Cristo, diante dos problemas da caminhada cristã,
seja com um outro irmão, diante de decepções ou por diferenças de opinião, abandonam a igreja, abandonam seus ministérios. Para muitos, a pandemia, mesmo após a flexibilização, virou justificativa para se afastarem da igreja e de seus compromissos ministeriais. Ô querido, que evangelho é esse? Que igreja é essa? Alguns cederam lugar ao desânimo, não querem congregar com os irmãos, não servem a Deus em um ministério. Entre um chamado e o problema, alguns escolheram o problema. Se a igreja primitiva, frente aos problemas, perseguições, sofrimentos, tivesse acomodado, o evangelho não teria chegado a nós. Já pensou nisso? Não teria chegado a você? Pense e responda. Você tem olhado para os problemas de nosso tempo como oportunidade de crescimento? Os problemas na sua vida, jovem, na sua família, no seu trabalho, na sociedade, você tem olhado para ele como uma oportunidade de crescimento? Você serve a Deus, cumpre o seu chamado, permanece firme onde Deus te colocou mesmo diante dos problemas? Um dia, e esse dia está muito próximo, você irá comparecer diante do tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, diz o apóstolo Paulo. Nós seremos julgados pelas nossas obras, as obras da igreja. Você está preparado para prestar conta diante do trono de Deus e apresentar os frutos do seu trabalho? Ninguém vai comparecer perante Deus com as mãos vazias. Está aí a conta da nossa igreja, o Pix. Se você quer dar uma oferta, se você quer entregar o seu dízimo, se você quer ser parceiro, mantenedor de um dos nossos projetos, que Deus te abençoe, que você veja os problemas nos tempos que nós estamos vivendo com oportunidade de crescimento. Eu quero dizer para você que a crise que estamos vivendo hoje, a guerra na Ucrânia, onde crianças são mortas, onde crianças são esquartejadas, mulheres, moças são sequestradas e levadas para a prostituição, crianças são tiradas pelas organizações, pelas ONGs, em vagões, levadas para outros países. Na Ucrânia há uma guerra, mas a igreja na Ucrânia está orando. Os ucranianos estão indo para várias partes do mundo. Só as mulheres e crianças e idosos. Muitos chegaram ao Brasil, chegaram em igrejas nossas, evangélicas, que estão acolhendo esses irmãos e irmãs. Eu quero dizer para você que nós temos sonhos, nós temos projeto, nós estamos fazendo missão. Os dias são difíceis, mas é a generosidade, é o coração missionário, é um povo apaixonado por Jesus, que vai ser sal da terra e luz do mundo nessa sociedade tão pervertida, tão pecadora, tão hedonista, tão cheia de prazeres. Nós vamos servir a Deus com amor e sacrifício, comprometido com o serviço ministerial, seja pessoal, seja através da sua igreja, seja através da nossa igreja. O evangelho será pregado aos quatro cantos da terra, às nações, em nome do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe e que você seja um missionário, uma missionária, um servo ministerial comprometido com a obra de Jesus Cristo em seu bairro, em sua igreja, em sua cidade, para a glória do nome dele. Amém, amém e amém. Graça e paz. Vamos praticar a fidelidade, trazendo à casa do Senhor os nossos dízimos e ofertas?
Você tem sido abençoado com a nossa programação online? Pois é, nós precisamos da sua ajuda. Precisamos que você esteja orando por nós, precisamos que você compartilhe a nossa programação nas suas redes sociais e precisamos também da sua contribuição financeira. Os dados necessários estarão aparecendo na tela desse vídeo ou na descrição. A igreja ainda trabalha também com o PicPay, caso você utilize esse aplicativo. E se você tiver qualquer dificuldade, liga para nós aqui na Secretaria da Igreja. Nós veremos a melhor forma de te atender, inclusive buscarmos na sua casa, se você não puder vir até aqui. O importante é que nós estejamos sempre em unidade, investindo cada vez mais no reino do Senhor, para que a glória dele cresça sempre na nossa vida. E que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre você e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para participar do nosso programa Portas Abertas, às 12h15, com o nosso evangelista Délcio e a nossa irmã Glaucinha, um casal abençoado. Nossa irmã Glaucinha fez aniversário ontem, né? Foi uma festa no Torre de Vigia. E a nossa irmã Glaucinha está com um look novo, viu, gente? Domingo eu vi na igreja, cada dia mais elegante e abençoada, né, Delcinho? A sua esposa, essa é uma missionária, uma evangelista, uma mulher de Deus. Deus abençoe você, tenha um bom programa em nome de Jesus. Estamos chegando ao fim de mais uma programação. E para você ficar por dentro das nossas programações durante a semana, entre em contato com o número que está na tela. Igreja Metodista Central, uma família para pertencer.